Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, vindo aqui mais uma vez no canal Só Psicanálise, dessa vez para atender a solicitação do Marcelo, que me pede para falar sobre a formação em psicanálise sem a graduação em psicologia. É uma pergunta interessante, né? E quem vai, de fato, falar muito sobre isso é a Elisabeth Roudinesco. Falo aqui de uma renomada historiadora francesa quanto ao viés psicanalítico, né? Uma renomada psicanalista que vai falar muito sobre essa questão. A psicanálise, ela esteve por muito tempo sobre o domínio da psiquiatria e da medicina, historicamente falando. E depois há vamos dizer que ela começa a contemplar de modo muito significativo a psicologia também, entende? Mas a Elisabeth Roudinesco vai falar muito sobre isso, né? O quão que muitas vezes há uma confusão nesse sentido, de achar que, por exemplo, a psicanálise só existe porque a psicologia existe atualmente. Se tem muito essa visão, há uma confusão muito grande com relação a isso. A psicanálise é uma abordagem da psicologia. Não, isso é uma expressão equivocada. A psicanálise não é uma abordagem da psicologia. Por quê? Porque a psicanálise independe da psicologia, né? Ela existe independente da psicologia. Então não é uma abordagem da psicologia. Nós, estudantes de psicologia, hoje já estou formado, né, mas um dia já fui estudante de psicologia, a gente estuda de modo muito significativo na academia de psicologia o viés psicanalítico, porque sim, o Conselho Federal de Psicologia dá permissividade para que psicólogos possam atuar com base na psicanálise. E é por isso que na faculdade de psicologia a gente estuda a psicanálise também. Mas isso leva a muitos equívocos. Começando pelo fato de que a psicologia é a psicanálise é uma abordagem da psicologia. Não é. Não é uma abordagem da psicologia. Quando a gente fala nesse sentido, é como se a gente estivesse reduzindo a psicanálise à dimensão da psicologia, como se ela de fato só existisse porque a psicologia existe, né? E não é bem por aí, ela é um viés que é independente da psicologia. A psicologia que vai fazer uso dela, entende? Então, é muito interessante deixar bem claro isto, tá? Então, vejam, a condição essencial para que um sujeito ele possa vir a ter uma formação em psicanálise há de ser o fato de que ele tem que ter um curso superior completo, não importa qual curso, desde que seja um curso superior, né? E que assim ele possa se envolver na formação em psicanálise, tá? E aí, ao se envolver na formação em psicanálise, ele vai atender alguns critérios que são pilares fundamentais para que ele possa ser nomeado como psicanalista. Eu, por exemplo, não me considero, tá, gente, psicanalista. Eu sou psicólogo, sempre digo isso, e trabalho com viés psicanalítico, mas eu não sou psicanalista. Por que eu não sou psicanalista? Porque eu não atendo aos critérios, né, que são fundamentais para que uma pessoa venha nomear-se como psicanalista. Primeiro de tudo, a formação teórico-técnica. E ok, a gente estuda a psicanálise no âmbito da psicologia, mas a gente estuda isso de modo muito limitado, até porque na academia de psicologia a gente precisa estudar todas as outras coisas que faz parte do âmbito da psicologia. As demais, os demais vieses, como a TCC, a fenomenologia, a Gestalt, entende? Então não dá tempo para se ter uma formação
abrangente, teórico-técnica no que diz respeito à psicanálise. E essa formação teórico-técnica, ela é uma pedra angular. E se você quer ter uma formação abrangente nesse sentido, você precisa ir para uma instituição essencialmente psicanalítica, as escolas de psicanálise. E outra, é preciso prestar atenção na credibilidade desta escola, porque hoje em dia está bem banalizada a psicanálise, né? Bem banalizada, cursos aí bem basiquinhos de psicanálise, e aí é importante frisar que são cursos que, se a gente se atentar ao que há de ser os critérios de fato, né, para ser nomeado como psicanalista, acaba de fato não se enquadrando, né, em certos cursinhos, entende? Mas enfim, pedra angular, a formação teórico-técnica, o que exige uma compreensão profunda dos princípios, dos métodos, dos conceitos que embasam a psicanálise, tá? Além disso, análise pessoal surge também na formação do psicanalista enquanto elemento crucial. Apesar que, sim, psicólogos também precisam, né, da sua psicoterapia pessoal, entende? Precisa se ter. E o psicanalista também precisa da sua análise pessoal, tá? E quanto a isso, há de ser demandado que o interessado de fato venha a se submeter ao processo analítico para de fato compreender, para de fato enfrentar suas próprias dinâmicas inconscientes, né? Isso há de ser crucial. Por último, vem a questão da supervisão, tá? Que isso aí já adentra na fase em que o psicanalista entra em atuação enquanto analista, né? Então ele precisa de supervisão, que vai se revelar como um acompanhamento contínuo por um profissional mais experiente, né? Que vai garantir ali a qualidade, a ética do trabalho desse profissional que acabou de se formar, ou que está estagiando ali, que está em formação, enfim, entende? Então, assim, estudos quanto à teoria, a técnica psicanalítica, a análise pessoal e a supervisão. Temos aí um tripé que há de ser fundamental na formação do psicanalista, tá? E aí, como eu falei, para isso, não necessariamente você tem que fazer uma faculdade de psicologia. Entende? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Uma coisa é um psicólogo que trabalha com viés psicanalítico, que é o meu caso. Outra coisa é um psicanalista que formou-se em uma instituição psicanalítica, instituição esta credenciada pela Associação de Psicanálise. Entende? Então vejam, como eu falei, a Roudinesco ela vai ressaltar de modo muito significativo, né, este paradigma no que diz respeito à prática da psicanálise. E ela traz um alerta para o risco da diluição da psicanálise no vasto campo da psicologia, que é o que eu falei para vocês inicialmente. Muita gente confunde. Só é possível a prática da psicanálise se o sujeito estiver formado em psicologia. Não. Vale salientar que a psicanálise não está diluída, nem fora diluída, no campo da psicologia. A psicologia é que vai fazer uso dela, tá? A psicologia vai fazer uso dela para trazer uma maior abrangência nos seus ensinamentos, entende? Mas a psicanálise existe, independente da psicologia, da psiquiatria, como Roudinesco fala, não deve ser
diluída na psicologia, na psiquiatria, e há de ser um desafio muito grande manter essa identidade distintiva em meio a essa pluralidade de vieses que acabam engolindo a psicanálise, entende? Então, é preciso se ter o cuidado em preservar, de fato, a identidade distintiva da psicanálise. Não é uma coisa indistinta da psiquiatria, da psicologia, tá? É distintiva, ela tem identidade própria. Então, diante desse contexto, os psicanalistas se veem aí compelidos, como a Roudinesco vai dizer, por esta missão de realmente reafirmar com vigor a existência das próprias instituições psicanalíticas, tá? E essas instituições não apenas preservam a integridade da psicanálise, mas também desempenham um papel crucial no que diz respeito à formação do psicanalista. Tá? Então, a complexidade intrínseca à prática psicanalítica requer, de fato, uma base sólida, uma base específica. E é por isso que eu digo para vocês, não sou psicanalista. Eu sou psicólogo que trabalho a partir de um viés psicanalítico. Porque eu não passei por uma instituição própria da psicanálise. Eu não passei por esta complexidade intrínseca à prática psicanalítica, porque, sim, isto aí requer uma base sólida e específica, e eu não tenho essa base sólida e específica justamente porque eu não passei por uma instituição especificamente psicanalítica. Eu passei pela faculdade de psicologia, onde ali eu estudei a psicanálise. Mas não estudei com o rigor que há de ser exigido pelas instituições psicanalíticas para que assim um sujeito venha a ser nomeado psicanalista. Entende? Então, a abertura da formação psicanalítica a graduados de diversas áreas não implica apenas em uma questão de democratizar o acesso à psicanálise, mas temos aí questões cruciais no que diz respeito à preservação da integridade, da identidade dessa prática. Ora, porque só psiquiatras e psicólogos podem estudar psicanálise? Se a psicanálise é independente da psiquiatria, da psicologia, se tem a sua instituição própria, por que não abrir este leque para graduados de outras áreas que queiram se formar em psicanálise? Né? E isso se faz justamente para se preservar a identidade e a integridade dessa prática, no sentido de que, por não ser exclusivo da psiquiatria e da psicologia, qualquer profissional graduado pode fazer essa formação, né? Uma instituição especificamente psicanalítica. Então, gente, os desafios associados a essa evolução são inegáveis, mas, ao mesmo tempo, representa, de fato, uma oportunidade para a psicanálise se renovar, para a psicanálise se adaptar, de fato, aos tempos modernos, entende? Mantendo-se, de fato, como um viés independente, valioso, tá? No que diz respeito à compreensão da mente humana. Entende? Então, assim, a formação do psicanalista, gente, é sobre isso, tá? Eu, por exemplo, eu tenho um cursinho livre de psicanálise lacaniana. Por que eu falo que é um cursinho livre? Porque não é um curso que vai dar título a um sujeito de psicanalista. É um curso livre, autoinstrucional, de aprendizagem,
Ou seja, neste curso eu compartilho os meus aprendizados no que diz respeito à psicanálise lacaniana a partir de um estudo independente, porque eu não faço parte de nenhuma instituição psicanalítica. Tá bom? Então é para quem está aí na graduação em psicologia, é para quem está aí de modo com autonomia, buscando compreender cada vez mais, entender cada vez mais a psicanálise, mas vale salientar. Precisa-se ter cuidado com a banalização da psicanálise. Não é porque você faz um cursinho livre de psicanálise, né, e você entende ali certas teorias e técnicas psicanalíticas que você já está aí apto para ser nomeado como psicanalista. Entende? Para ser nomeado como psicanalista, é preciso atender às normas exigidas pelas instituições sérias de psicanálise. Tá bem? É isso, gente. Para quem não me conhece, eu sou Caio Fernando, sou bacharel em psicologia, especialista em neuropsicologia, trabalho a partir de um viés psicanalítico, tá? E os meus atendimentos há de ser 100% online. Então, se você estiver em busca de um acompanhamento psicológico, você pode vir aqui no comentário em destaque. Na plataforma do YouTube, você vai encontrar um meio de contato comigo, que há de ser pelo WhatsApp, e aí eu te passo todas as informações cabíveis no que diz respeito a um processo de acompanhamento psicológico comigo, que há de ser 100% online. E para além disso, você encontra aí também os meus demais projetos, tá? Aqui na internet. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.